Salve, salve, moçadinha bonita! Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Olá, boa noite! Espero que todos estejam bem. Nossa, que enrolada que eu dei. Deu uma travada aí, né? O que tá acontecendo aí? Enrolei. Como é que vocês estão? Mais um dia aqui, né? Oba! Muito legal a gente receber todos os amigos aqui pra gente bater um Sim, papo. muito A gente bom. aprender, né, sobre tudo aquilo que a gente tem dúvida ali, que a gente tem curiosidade de saber. Hoje é um tema muito legal. Perfeito. Que envolve aí os nossos queridos amiguinhos, que a gente estima muito, tem em casa, né? Não tem muito aqui em casa, amor? Sim, muitos, 4. 4, né? São os 4 donos da bebês. casa aqui, né? Não tem outros donos aqui, né? Só eles. Só eles. Então, Que dia é hoje? quinta-feira. Tá. Ao vivo, pessoal. Dia 17 de julho de 2025, 20 horas, 15 minutos. Oba. Hoje eu tô enxergando. Oh. Tô enxergando tudo hoje. Para quem tá chegando agora, não nos conhece, eu sou o Drico. E eu sou a Mona. E você tá aqui no canal Fraternidade, que é um canal aí que nasceu para desmistificar o sobrenatural através de aparelhos eletrônicos. Sim. Então vamos a lugares que quase ninguém quer ir. Eu quero. Exceto eu, a Mona, mais uma galera aí. Amigos. Geralmente esses lugares são lugares abandonados, lugares com históricos de anomalias, aparições, cemitérios, locais de lendas urbanas, locais aí que as pessoas avistam algo que não é daqui, né, do mundo invisível, e vamos até ali praticar a transcomunicação instrumental, que é um Sim. estudo antigo já, centenário, não só praticado por pesquisadores sérios aqui do Brasil, como de outros locais do mundo também, Sim. desenvolvendo aí aparelhos para que a gente possa ter esse privilégio, né, de conversar com o mundo invisível, ter um pouquinho de conhecimento daquilo que está ali, logo ali, né? E a gente tem muito tabu com relação a isso. Sim. Então, esse estudo é um estudo sério, né? É um estudo que envolve respeito, seriedade, tanto com vocês que nos assistem, quanto com a espiritualidade que está ali no local, que está precisando de ajuda, passando por alguma dificuldade, e a gente documenta esses acontecimentos, né? Através também de uma outra equipe espiritual, que deixa a gente, né, ter acesso a isso e nos orienta com relação a tudo que acontece ali, né? Então a gente capta as nossas evidências através dos nossos aparelhos eletrônicos, documenta isso em vídeos e trazemos aqui para que vocês também possam ter acesso a isso, saber tudo que a gente trouxe, captou, né, de evidência. Nem toda pesquisa que a gente faz tem um resultado positivo, né? Muitas vezes, né, Mona, a gente vai no local e não tem uma comunicação precisa, né? Nunca é precisa porque os nossos aparelhos são adaptados para isso. É uma comunicação não muito efetiva como que a gente está tendo aqui, né? Uma comunicação imprecisa ainda com relação à transferência dessa comunicação, né, por conta dos nossos aparelhos serem ainda precários, adaptados, né? Sim. Mas a gente tem uma comunicação inteligente, né, com perguntas e respostas ali, que a gente consegue ir juntando o quebra-cabeça para que a gente possa trazer para vocês aqui o que a gente consegue captar ali. Então eu sempre falo que a gente não inventa a roda, né? A gente tenta ao máximo contar com a ajuda de vocês também, porque isso é uma pesquisa difícil, né? Porque envolve vários fatores aí, e através, no local lá, a gente geralmente não tem muito acesso, né? Por conta de tudo que está sendo feito ali, e a gente quase não escuta a nossa comunicação, vamos escutar só na edição do vídeo aqui. Então a gente sempre pede respeito para vocês, também gostaria da participação para que vocês comentassem ali, nos mostrassem também alguma coisa que a gente não viu, ou que a gente errou, ou que aconteceu ali, que a gente passou despercebido pela gente. A gente quer isso, essa interação com vocês, dessa nossa pesquisa séria ali, e trazer ao máximo de conhecimento para vocês também, no que a gente vem buscando, tá bom? Exato. Então,
devido a essas pesquisas, a gente sentiu a necessidade de falar muito mais sobre o assunto. Sim. Então nós criamos aqui esse quadro que é o Spirit Talk, onde a gente traz amigos, né, para falar sobre o sobrenatural, tudo que permeia a espiritualidades, religiões, terapias, esoterismo, tudo isso que está aí envolto, né, que a gente tem curiosidade e quer saber um pouquinho mais, e a gente aprende com os nossos convidados aqui de camarote, mas também vocês aprendem vindo aqui, buscando conhecimento, participando das nossas lives, levando isso para os amigos que não estão aqui, poderão assistir também depois, porque essa live fica salva aqui. Exatamente. Então, esse é o nosso intuito aqui no nosso canal, é essa nossa missão, e a gente compartilha com muito orgulho com vocês, que são parceiros desse canal, porque o canal é feito para vocês, tá bom, pessoal? Isso. E como todo canal do YouTube, não tem jeito, não fiquem bravos conosco, tá? Faz parte. Muita gente fala, mas você vai falar isso toda a live? Sim. Você vai falar isso todo bate-papo? Pô, não tem jeito, pessoal. Não tem a como plataforma fugir. É assim, ela é feita dessa forma. Então, quando você se inscreve no nosso canal, curte, aquele joinha bonitinho fica aqui embaixo, ó, e compartilha, você nos ajuda a subir aqui no nosso engajamento na plataforma, levar a nossa mensagem para mais pessoas, para que a gente alcance ao máximo ali de amigos que gostam desse tipo de assunto, tem curiosidade também, estão buscando canais que falam sobre isso. Então, vocês nos ajudam a subir na escadinha aí do YouTube. Então, por isso que a gente vive insistindo com vocês, e eu sei que vocês ajudam bastante a gente aí, para que a gente consiga levar nossa mensagem adiante, tá bom? Exatamente. E compartilhando com os amigos ali, no WhatsApp, grupo da família, essas coisas assim, você nos leva direto às pessoas que gostam, né? E isso é bacana bastante, porque a gente já vai direto para as pessoas que estão interessadas nesse assunto, tá bom? Isso mesmo. E se você tiver a possibilidade, não é obrigatório, nós estamos criando o nosso clube de membros aqui, bem bonitinho, para que a gente consiga ali interagir mais com vocês também, com os nossos amigos, né, criar algo exclusivo, porque se trata de ali uma assinatura mensal, né? Então a gente vai retribuir esse carinho que vocês estão nos dando também, trazendo exclusividades para vocês, tá bom? Nós estamos com o nosso clube de membros em formação, tá? Então a gente está fazendo esse convite para que você possa fortalecer ali o nosso clube participando também, né? Não é obrigatório, tá, pessoal? Só se você tiver a possibilidade, tá bom? Agora, se inscrever, curtir, compartilhar é de grátis, tá? Exato. Aí você ajuda bastante a gente também, beleza? Lembrar vocês, o que é que a gente vai falar agora, que eu não lembro? Lembrar vocês que eu não lembro? E se eu quiser mandar um tema, verdade. Sugerir convidados, o que eu faço? Simples. O quê? É só eu achar aqui. Não, tô brincando. É simples, é só você enviar um e-mail pra gente aqui no apoio canal fraternidade @gmail, tá aqui embaixo, ó. Você pode sugerir temas, convidados, participar aqui do nosso canal, dar uma sugestão, fazer sua reclamação, um espaço bem democrático aqui. Você pode comentar nos nossos vídeos, né, nas nossas lives aqui também. Sim. Mas se você quiser, nós temos um e-mail aqui para você falar direto com a gente. Já vieram amigos, temas que foram sugeridos aqui através do nosso e-mail. Sim. Foi muito legal, está sendo muito legal. E é a participação efetiva de vocês, né, na contribuição aqui da pauta do canal. Então, mande um e-mail para a gente, apoio canal fraternidade@gmail, que a gente vai estar interagindo com vocês também. Não prometemos, né, porque isso se trata de você trazer um convidado, alguma coisa assim, demanda fatores ali de que a produção do convidado e tal, então pode ser que não seja possível, mas a gente vai se empenhar ao máximo para tentar trazer o seu convidado aqui, que você sugere, o seu tema também, tá bom? Com certeza. Lembrar vocês também que a gente está com o nosso canal de corte seminovo. Opa! pouco já usado, mais novo. Não, é novo. É novo, tô brincando. Onde a gente leva aqui um pouco do nosso conteúdo através das nossas de vídeos curtos, né, que a gente pega aqui das nossas pesquisas, dos nossos bate-papos, para que a gente consiga levar a nossa mensagem, a mensagem do nosso convidado para mais gente. Por quê?
a plataforma está privilegiando vídeos curtos. Então, ela está dando um alcance maior para esses vídeos. Então, nós criamos o nosso canal de cortes para que esse vídeo possa ser levado a mais pessoas, né? Então, se você puder, fortalece a gente lá com a sua inscrição no canal Fraternidade Cortes. Recentemente, nós batemos 1.000 inscritos ali. Foi bem legal com a ajuda de vocês. Se não fosse vocês. E cada dia mais crescendo para que a gente possa evoluir ali no nosso canal de cortes também, beleza? Exato. Tem mais alguma coisa, mano, que tem que falar? Sempre. O quê? Vamos ver. Ativar o sininho. Eu e o sininho. Fala aí. Pessoal, assim que terminar a live, vai lá, verifica se o seu sininho está ativado e se você está inscrito no nosso canal para você receber as nossas notificações quando tem live. Então, terminando aqui, vai lá, verifica se seu sininho está ativado e se você está inscrito no nosso canal. Maravilhoso. Queria aqui mandar um abraço para a Flávia, que está aqui desejando uma boa noite para a gente. Nossa convidada também participou aqui. Se tornou membro recentemente, Flávia. Obrigado, viu, tá? Pela força aí. Muito obrigado mesmo. E quem quiser depois, procure aqui a Flávia para saber mais do nosso bate-papo. Nós falamos sobre o luto, né? Uma coisa bem legal. Então vai estar aqui o nosso bate-papo salvo aqui. Lembrar vocês que a gente também está fazendo a nossa transmissão aqui no YouTube e também lá no Facebook, na nossa página, @canal Fraternidade. Tá? Qualquer lugar que você procurar a gente nas redes sociais, @canal Fraternidade, você vai achar o nosso conteúdo aí, as nossas... eu falo assim, quando a gente... As nossas atualizações, né? Hoje está fugindo as palavras aqui. As nossas atualizações, onde a gente também traz a nossa agenda da semana com os nossos convidados, para que você saiba quem vai vir a semana que vem, tá? Eu sei que tem muita gente curiosa, saber a agenda da semana, então entre aí nas nossas lives, nas nossas redes sociais, que a gente leva aí a nossa agenda para que vocês tenham conhecimento. Exato. Então, qualquer lugar que você tiver no YouTube, Facebook, você comentar aqui ao vivo agora, a gente vai estar vendo sua mensagem aqui, que nem eu li da Flávia agora, e a gente vai estar interagindo com vocês em determinado momento aqui da live, colocando a sua mensagem na tela, sua pergunta, sua sugestão, alguma coisa que você queira falar aqui do nosso bate-papo, a sua mensagem vai vir para a tela. Então, participe da live, quem estiver ao vivo aí. Se você deixar sua pergunta, coloque pergunta na frente, que aí fica mais fácil da gente identificar. Agora, quem for assistir depois, né, não tem como interagir, mas deixa aí sua pergunta nos comentários das lives que vão ficar salvas aqui, dos nossos vídeos, que a gente vai estar lendo também, deixando um coraçãozinho para vocês, tá bom? Exato. Zerou o jogo? Zerou o jogo e vamos começar a nossa live que está muito legal. Especial. Então, apresentar a nossa convidada de hoje, né? Vamos. Hoje, no Spirit Talk, recebemos uma alma sensível e dedicada aos laços sagrados entre humanos e animais. Nossa convidada é médica veterinária integrativa, comunicadora intuitiva com os animais, reikiana, taróloga e autora do livro De Volta Pra Mim. Com escuta amorosa e profunda conexão energética, ela dá voz à alma dos nossos companheiros de quatro patas, estejam eles aqui ou no outro lado do véu. Seu trabalho é ponte de cura, afeto e reconexão, onde a ciência se une à espiritualidade para revelar o que os animais mais desejam nos dizer. Seja muito bem-vinda, nossa amiga Carla Cicarino. Boa noite, Carla. Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite. Hoje eu tô meio trava-língua aqui, quase que não, quase que não sai aqui, mas tá faltando as palavras aqui, não sei se eu tô recebendo algumas comunicações ao mesmo tempo, né? A gente fica meio confuso, mas tô brincando. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigado por você aceitar nosso convite, vir aqui bater um papo com a gente, compartilhar conhecimento, falar desses nossos queridos amiguinhos, né? Isso aí, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui, muito, muito obrigada, e vocês também, né, dando oportunidade da gente trazer um assunto que ainda é um tabu aqui, né, no Brasil,
e levar exatamente a voz dos animais aí para cada vez mais as pessoas conhecerem, entenderem, se aprofundarem. Então, eu agradeço muito, muito por estar aqui hoje com vocês. Eu acho que o prazer é nosso, muito obrigado mesmo, tá? A gente tem que falar muito mais, né, Carla, sobre o assunto, porque hoje a gente falou um pouquinho nos bastidores, né? As famílias são complementadas, né, pelos animais, né? Muita gente convive ali sozinha, né? Morando no seu apartamento ali, numa correria, e às vezes tem no seu amigo ali de quatro patas, que nem a gente falou aqui, no seu cãozinho, no seu gatinho, no seu passarinho, um ente querido ali, um ente da família, né, que trata com muito carinho, muito amor, convive diariamente, né, dá alimentos, às vezes está ali participando do dia a dia dele também. Então é muito fácil você encontrar hoje, cada dia mais, os seres humanos convivendo com os animais, né? E a gente precisa falar muito mais sobre o assunto, né? Exatamente. Hoje em dia tem muita gente até que a única família são os animais que eles têm. A gente não faz ideia, né? Tem gente que só tem os animais. Por mais, pode ter uma família de 150 pessoas, mas quem está com eles 24 horas por dia, em todas as situações, é o seu animalzinho, independente da espécie, né? Exatamente. Eu às vezes até comento com a Mona que eu não tive, na minha infância, eu lembro da minha avó ter cachorro, minha avó tinha uma como é que chama, que eles falavam, não era um papagaio, era tipo papagaio, maritaca, que ficava ali no pé de goiabeira. Então a gente convivia com eles, mas eu nunca tive um animal dentro da minha casa, não sei se é porque minha mãe, meu pai não gostavam ali. Eu não tive o meu animal, eu só fui ter depois um companheirinho quando fiquei maior, que eu tive, né, já minha casa e tal, aí eu pude ter um companheiro que foi o primeiro animal de estimação meu foi um fila, assim, fila logo brasileiro. De cara, né? Um fila brasileiro, né? Pequenininho, comia 2 quilos por dia, tranquilo, bem, o primeiro animal que eu tive foi esse, né? E ele era maravilhoso. Lindo. E assim, a gente criou uma simpatia muito grande, né, com a gente lá. Ele era bem tranquilo, ele nunca foi agressivo, muito legal, né? Um cachorro bacana. Então, eu fui redescobrindo isso ao longo do tempo também, né? Dos anos. E hoje a gente tem os gatinhos, né? E eu acho que você deve escutar muitas histórias desse tipo também, né, Carla? Sim, muitas histórias. A pessoa se sente, né, confortável de estar falando com alguém que entende, porque a gente ainda encontra muitas pessoas virando a cara para questões animais, sim, por questão de achar que o humano é superior, animal inferior e aquela coisa toda. E aí, quando eles veem pessoas que trabalham com os animais, que amam os animais e que eles se identificam, né? As pessoas se identificam e a gente precisa disso. Os humanos precisam ter aquele pessoal da mesma tribo que te entende, que te acolhe, que pensa da mesma forma, ou que te ensina algo bom. Então, é muito importante isso. E os animais fazem essa conexão, né, na verdade, por nós. A gente nem percebe. Com certeza, né? Com certeza. Ô, Carla, então vamos começar certo lá do começo? A gente gosta de saber um pouquinho da história do nosso convidado. Como que houve aquele instinto de você falar, não, eu gosto de animais, eu quero fazer medicina veterinária, eu quero trabalhar com os animais, e depois, né, partindo para esse lado, né, chegando no seu livro, contando um pouco aí da sua história, com esse passo a mais, né, de ter essa facilidade, de ter esse acesso ao espírito, ao coraçãozinho dos animais ali, no mais puro sentido da palavra, Carla. Sim, bom, meu nome é Carla, né, me conhece como Carla Scarino, médica veterinária, mas antes, a Carla pequenininha, desde sempre foi apaixonada por animais. Eu sempre amei os animais, não é nem clichê dizer, mas eu realmente era apaixonada, e sou. E os meus amores principais, eu era apaixonada por cães e cavalos. Gosto de todos os animais, mas os mais fortes sempre foram cavalos e cães. E eu cresci com esse amor, eu não podia ter cavalo, mas tinha cães, né? E eu sempre, desde pequenininha, falei que eu ia fazer biologia marinha, eu também gosto muito dos animais marinhos, aquáticos, ou veterinária.
Mas aí a Carla acabou fazendo publicidade e propaganda. Sabe lá Deus por quê? Né? Como eu falo, com 17 anos você não sabe nada da vida. Imagina decidir fazer. Mas, enfim, fiz. Não fiquei feliz, fui trabalhar em agência, vida corporativa e etc. Quando eu falei, quer ver, meu sonho, na verdade, não é esse. O que eu quero fazer? Eu quero ser médica veterinária. Então, lá fui eu de novo, comecei tudo de novo, fui estudar, entrei na faculdade e fiz medicina veterinária. Na medicina veterinária, eu me encontrei, né? Saí da faculdade querendo ter o meu consultório, o meu pet shop, cuidar dos bichinhos. Como a veterinária tem várias áreas, eu escolhi cuidar dos pequenos, que são cães e gatos, porque a medicina veterinária ela é dividida em grandes, pequenos, animais silvestres, animais exóticos. Tem toda uma divisão que muitas vezes as pessoas não sabem disso. Elas acham que se você é veterinário, você vai cuidar desde o elefante até o jacaré, o coelho, o macaco, o cachorro. E não, e cada um tem sua área, né? Você pode se especializar em várias, ou ficar clínica de pequenos, cirurgia, e também as categorias como tem também na medicina humana, seja dermatologista, oncologista, odonto, enfim, etc. E aí a Carla escolheu, então, saindo da faculdade, ter um pet shop, trabalhar como clínica de pequenos, mas também eu ali não me encontrava. Apesar de amar os animais, você acaba tendo até mais contato com as pessoas, né? Com a questão do banho e tosa, essas coisas, do que, na verdade, você ser aquele veterinário pleno, só clinicar, que era o meu sonho na época. E eu também sempre fui uma pessoa muito ligada à espiritualidade. Eu cresci em família católica, não aquela católica fervorosa, católica normal, tranquila, mas também tinha um pouco de espiritismo, né? Minha avó era médium, recebia entidades e tudo mais. Então, eu cresci vendo tudo isso como algo muito normal. Isso sempre me fez buscar pelo algo mais. Eu queria sempre saber algo fora da caixinha, como costumam dizer, né? Conhecer algo além do beabá que a gente aprende, daquela vida cartesiana e etc. Então, eu comecei a sentir essa necessidade dentro da minha carreira como médica veterinária, porque eu queria, além de cuidar do animal, da parte física, dos sintomas, o que tem a mais? Eles não são só corpos com sintomas, eles são seres, assim como nós, que têm alma, espírito, energia, e essa parte que ninguém cuida, né? Então, eu comecei a procurar pessoas que falassem essa mesma língua, que buscassem a mesma coisa. E aí eu fui começando nas terapias holísticas, que aí você começa a entrar no mundo das curas, dos tratamentos energéticos, das questões exatamente envolvendo essa parte, vamos dizer, não tangível, não visível dos animais. Mas, como aqui no Brasil tudo vem um pouquinho depois, lá fora já se falava muito, já se estudava muito. No Brasil, aí vai chegando depois, né? E eu fui pegando o chegando depois. E uma coisa foi me levando a outra. Eu comecei a ficar muito infeliz como apenas uma médica veterinária de um pet shop, cuidando do seu pet shop, dos seus cachorrinhos, saindo tudo bonitinho, cheirosinho de lá. Não estou condenando ninguém sobre isso, estou dizendo o que eu senti, né, na minha jornada. E eu queria algo mais. Aí, o que aconteceu para que eu entrasse nesta questão, principalmente da comunicação intuitiva com os animais, foi que, eu comecei exatamente, eu fiz curso de Reiki, me tornei reikiana, que já é um trabalho energético de canalização de energia em tratamento, cura, bem-estar animal. Comecei a procurar esses tipos de terapia, né? Comecei também a trabalhar isso por curiosidade minha, como tarô, com oráculos, que eu gosto muito, mas até então eu não aplicava, assim, vamos dizer, profissionalmente. Eu queria para mim conhecimento, eu sempre gostei de estudar, pesquisar, me aprofundar, enfim. E eu sempre tive animais ao longo da minha vida. Sempre tive cães, já tive gatinhos também, mas a maioria foram cães. E uma cachorrinha em especial, que foi a maior conexão que eu já tive com qualquer ser deste planeta,
foi uma cachorrinha que eu tive, que o nome dela era Meg. E aí, chegou um belo dia, mesmo a Carla sabendo de tudo que ela já sabia, estudando, vendo sobre a parte espiritual dos animais e etc., ela foi embora. Ela desencarnou, deixou a vida física, passou para o outro lado. Só que naquela época eu ainda não conhecia muito sobre esse assunto. Não se falava muito aqui no Brasil. Aí você vai perguntar, que época? 2014, por aí, que foi quando isso aconteceu. Foi 2014, isso mesmo. Aí, eu, conversando com uma amiga minha, que nem é aqui do Brasil, ela é americana, falando sobre o meu luto, eu comecei a entrar no estado de luto, eu comecei a sofrer muito com a perda, né, com a ida da minha cachorrinha. E foi aí que eu falei, mas será que tudo que eu estudei, eu acredito, será que é verdade? O que acontece do outro lado? Ela vai para algum lugar? Ela está sozinha? Realmente tem alma? Você começa a se perguntar coisas que até então você só lia, ouvia os outros falarem, etc. E essa minha colega, que tinha recentemente também perdido um animalzinho dela, falou, Carla, entre em contato com essa moça, é uma moça que é do Canadá, e ela faz comunicação com os animais, tanto em vida quanto do outro lado. Ela me ajudou muito nesse processo. Quem sabe ela te ajuda. Eu nunca tinha ouvido falar de comunicação intuitiva com os animais, né? Apesar de eu ser uma pessoa muito intuitiva, eu sempre tive uma alta sensibilidade, e eu falo que o pessoal fala assim, mas é médium, é mediunidade. A intuição por si já é uma mediunidade de cada um, na minha opinião, né? Esses insights, essas coisas que a gente tem, todos nós somos médios em formas diferentes, é o que eu acredito. Uns mais exacerbados, outros menos, com cada uma característica, né? Às vezes você nem sabe, mas eu acredito que todos somos. E aí eu sempre fui muito intuitiva, mas nessa hora a intuição, nada, não funcionava nada. Eu estava em pleno luto, em pleno desespero. Eu falei, quer saber? Vou entrar em contato com essa moça. Aí ela falou, escreve para ela, porque eu tentei até na época, era e-mail, mas assim, eu tentei ligar para ela, eu não consegui, deixei recado na caixa postal, falei inglês e não sei o quê. Aí mandei um e-mail para ela. Aí essa moça entrou em contato comigo e falou, Carla, eu só preciso saber do nome, idade, manda uma foto, não sei o que eu vou fazer uma sessão e vou entrar em contato com a sua cachorrinha. Falei, tá bom. Eu no desespero, mandei, nem sabia o que eu estava esperando. Aí passou um dia, e eu lá no meu luto, sofrendo, tendo um troço, ela me responde por e-mail a sessão dessa minha cachorrinha. E aí meu queixo caiu, porque tudo que essa moça falou e expôs era relacionado a mim, a minha cachorrinha. E veja bem, ela não me conhecia, eu entrei em contato por e-mail, ela tá lá no Canadá, eu tava no Brasil, quer dizer, não tinha nem assim, nossa, é aquela moça, minha prima, falo com ela todo dia aqui na esquina, nada. Amiga da amiga, não. Só alguém que foi indicada. E aí eu falei, uau, como assim, né? E fiquei, ela falou sobre os sinais que ela me mandaria, e os sinais aconteceram. Foi uma coisa que eu falei, uau, não sabia que a gente chegava nesse patamar. E ela ainda disse assim, bom, e além disso, a sua cachorrinha vai voltar para você. Eu já meio que acreditava na reencarnação, mas até então eu não tinha algo palpável para saber, história, não era difundido. Hoje em dia, como eu estou no meio, parece que virou um boom, todo mundo, para mim, parece que sabe, que se fala disso, mas na época não era. Eu acho assim, pelo advento da internet, né, Carla, cortando um pouquinho esse assunto, a gente tem essa facilidade de conversar muito mais, né, sobre isso. Antigamente a gente tinha uma certa restrição, as pessoas às vezes olhavam a gente, né, a gente que nasceu, nós aqui, eu e a Mônica, nascemos nos anos 80 ali, falasse alguma coisa ao relacionado à espiritualidade, alguma coisa, você já era meio, pô, esse pessoal aí é diferente, né? Quando nós começamos o nosso trabalho, pra você ter uma ideia também, o pessoal já olhou a gente meio torto, né? Falou, esse pessoal aí é diferente, né? Eles trabalham umas coisas estranhas, né? Então eu tinha. Hoje a gente tem, sim, com a facilidade de estar falando muito mais, e cada vez que a gente fala, né, Carla, a gente tá cada vez mais tirando esse estigma de sobrenatural, trazendo mais para o natural, né? Exatamente, é o que acontece, você passa a achar que nem se você voltar na época de Galileu e todas essas coisas que, nossa, coisa sem noção, né? Você hoje em dia sabe de coisas que antes eram julgados loucos, pessoas sem noção.
E você começa a descobrir que a vida, o universo, tudo é muito mais do que a nossa cabecinha humana acha que é 1 mais 1 igual a 2, né? Mas, enfim, ela falou que ela voltaria, e eu falei, meu Deus, como assim, ela volta? Enfim, e aí essa moça, que hoje em dia é uma grande amiga minha, uma grande mestra, porque eu aprendi com ela isso, né? Ela foi me guiando, mais ou menos, assim, com as dicas, porque, assim, nada é entregue de bandeja para nós. Mesmo os animais que voltam, quando a gente fala, ok, me guie para eu reencontrá-lo, primeiro que mesmo que eu não soubesse, eu já estou até pulando um pouquinho mais para frente, o universo, ele sempre se encarrega de fazer o encontro que tem que ser com você. Os animais que vão passar na sua vida não são por acaso, são contratos de alma. Então, vai acontecer. Independentemente se você conhece a comunicação intuitiva, se você não conhece, se você acredita, se você não acredita, vai acontecer. Né? O universo, ele não erra, ele não brinca, ele não está aqui porque, eu não acredito. Tá bom, então com você não acontece. Mas, na comunicação com a minha cachorrinha, ela deu dicas de como ela retornaria, mais ou menos, algumas coisas, né? É o que eu falei, não é de bandeja, não é assim, olha, data, ano, horário, tudo, porque nada na nossa vida é de bandeja. A gente também tem que acreditar, tem que ir atrás, tem que fazer acontecer, né? A gente que trabalha com a espiritualidade ali, do nosso dia a dia também, a gente sabe muito bem como são as comunicações ali, eles realmente não falam muita coisa, deixa a gente correr atrás, né, para ter esse esforço nosso também, para buscar conhecimento. Às vezes tem muita coisa que a gente pergunta, não é respondida no momento, não porque a gente não pode saber, porque a gente não tem conhecimento naquele momento, para que a gente busque conhecimento, para que um dia a gente possa estar entendendo aquela mensagem, né? Acho que imagino que seja assim, mais ou menos, né? Não, é isso mesmo, porque também se a gente tiver tudo aqui, é tal história quando começa com aquele negócio de então me passa o número da Mega Sena, então diz para mim o que a cachorra estava fazendo dia 14 de fevereiro na meio-dia 36, quer dizer, você quer ficar ali sentado e que o universo te sirva, seria maravilhoso, mas não é. E a gente, até mesmo na questão dos mentores, entidades espirituais, eles sempre falam 50-50. E, na verdade, eu acho que é até mais. É tipo 70 da nossa parte e 30 da deles, entendeu? Porque a gente não está aqui de oba-oba, a gente está aqui aprendendo. Então, com os animais também. O retorno deles tem um contrato de alma envolvido, eu já estou entrando na questão da espiritualidade, né, desses laços que a gente cria, assim como a gente tem contratos de almas com pessoas, nada é por acaso, mas a gente também segue um caminho. Então, assim, alguns dão uma dica X, Y, enfim, ela passou essas dicas e ela foi, vamos dizer assim, me ajudou muito a eu me guiar e a reencontrar a minha cachorrinha que reencarnou, hoje em dia a Sophie, né, e que me inspirou a escrever a história. Quando eu escrevi a história, e aí foi, acho que foi em 2000 agora eu me perco as datas, mas foi em 2016 que eu resolvi botar toda essa história no papel. Eu lancei o livro, foi em 2018, 2019. E aí eu comecei a me perguntar, porque eu comecei cada vez mais a conversar com ela, e eu falava assim, nossa, mas esse dom que você tem, que legal, não sei o quê. E ela falou, cara, todos nós temos, só que algumas pessoas isso está dormindo. A telepatia, que a comunicação intuitiva, ela é uma comunicação telepática com outro ser, seja qualquer espécie, pode ser humana, não humana, e que você recebe as informações, e cada um recebe de uma forma, cada um tem sua característica, é de todo mundo, pertence a todos. Não é que, eu sou uma especial, Deus olhou para mim e falou, você é especial, vai lá e faz isso. Tem gente que nasce com maior facilidade, desde pequeno, nossa, tem gente que aprende, tem gente que vai desenvolvendo, como tudo na vida, né? Até as coisas normais do dia a dia. E aí eu falei, como assim? Ela falou, sim, você tem isso dentro de você. Por que você não começa a trabalhar? E como? Aí aqui no Brasil começou a se falar nisso. Uma das pioneiras, na verdade, foi em Portugal, que é a Marta Guerreiro, que é uma portuguesa, uma das pioneiras que começou a falar sobre a comunicação intuitiva com animais.
e por isso veio aqui para o Brasil pela facilidade, né, do português. E aí eu comecei a ver exatamente, procurei nos livros, porque mesmo assim na internet naquela época não tinha muita coisa, era livros, comecei a ler nos livros, papapá, e aí começou um pessoal que começou a ensinar a comunicação intuitiva. Então eu conheci uma professora que dava cursos, eu entrei nesse curso, e aí eu me surpreendi, porque eu falei, bom, vou entrar, vou ver no que dá, vamos lá, qualquer coisa, só uma coisinha mais para o currículo, né? Das minhas terapias, das minhas maluquices que eu gosto. E aí eu me dei muito bem. Foi como se eu tivesse me encontrado. Eu consegui fazer conexão com os animais, eu consegui me comunicar, eu falei, opa, realmente. E o que eu mais gostei? Ah, Carla, é cheio de regras, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que virar para Meca, você tem que não sei o quê, você tem que se vestir não sei o quê, você tem que dar cambada. Não. Quanto mais simples, mais a conexão ocorre. Ah, tem ritual. Tem gente que precisa de ritual, tem gente que não precisa de ritual, tem gente que precisa fazer X, Y, A, né? Tem gente que não. Então, assim, além de tudo, eu tive a sorte de pegar uma pessoa que ensinou da forma mais natural a gente fazer essa conexão. E foi aí que eu falei, cara, eu sou capaz, acontece, é real. Que legal. Aí eu comecei em 2019, porque aí eu comecei a fazer com assim, né? Amigo, parente, os meus, eu não faço muito porque o meu emocional entra muito na história. O pessoal até fala, você deve conversar o dia inteiro com seus animais. Não muito, porque o nosso emocional entra, né? No meio. Aí eu peço para os meus colegas fazerem. Mas eu comecei a fazer com os animaizinhos, assim, até mesmo, tipo, no zoológico. Eu comecei a fazer sozinha, trabalhar, buscar. E eu falei, bom, acho que agora eu posso abrir isso para o mundo. E aí eu comecei, até hoje eu não parei e continuei, graças a Deus. Eu posso dizer que eu tenho 100% de feedback positivo em todas as conexões que eu já fiz até o momento. Que maravilha. Seu trabalho é muito importante, é muito bacana também. E auxilia muito, né? Não Sim. só ali com os tutores, mas também no alívio do dia a dia, até de buscar um outro animal também, para que não suprir aquela dor, mas confortar de alguma forma, né? O tutor, conquistar ele de uma outra forma, pegar ele de um outro jeito, conquistar aquela simpatia, acaba tendo esse amor de volta, né, Carla? Então, quando um amigo meu, que eu vou mandar um abraço aqui pro Renato Oliveira, mandou seu perfil para mim, falou assim, olha, chama porque ela é muito legal. Eu falei, realmente adorei. Falei, vou chamar a Carla porque a gente gosta muito de falar sobre isso. Cada dia mais, que nem a gente falou, né, os animais vêm ocupando um espaço já de família, né, dentro do cerco ali das pessoas. Então é importante falar sobre isso, porque é sentimento. Às vezes a pessoa que está de fora não tem esse respeito, né, Carla? Quando às vezes vê aquele amiguinho ali, a pessoa muito colada no seu animalzinho. A gente vive num condomínio onde algumas senhoras aqui têm seus animaizinhos, passeiam todo dia com eles, né? Às vezes é o único companheiro delas, que nem a gente falou aqui, né? E às vezes não tem esse respeito por isso, né? Tem que respeitar, né? Acho que quanto mais a gente falar, mais esse respeito vai vir, né? Assim, mais a pessoa vai abrir a mente. Às vezes, se a pessoa não perceber na hora, no momento, aquela semente foi plantada. Aquilo Sim. vai ficar no inconsciente e, quem sabe, um dia, aquilo floresce. Porque nem todo mundo está preparado. Isso não quer dizer que, eu sou melhor, você é pior. Não é isso. Cada um está num patamar. E cada um vai, a hora que chegar na pessoa, vai chegar na hora certa, na hora que a pessoa estiver mais aberta, tiver com outras questões, e ela vai estar aberta a essa entrada, vamos dizer, dos animais na vida da pessoa, porque a gente tudo a gente humaniza, tudo é humano. Os animais não estão aqui de enfeite. Quem acredita no todo, nessa grande, vamos dizer, né, essa grande força que tudo cria, quer dizer, eu vou fazer humano maravilhoso e o resto é tudo enfeite, é tudo uma maquete. Não, os animais, os minerais, as plantas estão aqui por uma importância que a nossa cabecinha ainda não percebeu. E eu me incluo, porque eu acho que eu conheço 5% dos 95% que tem aí, todo mundo. Então, assim,
vamos olhar para o irmãozinho de outra espécie diferente e entender que eles estão aqui também para... é meio egocêntrico, né? Eles estão aqui para nos ajudar. Sim, sim, eles estão aqui também para nos ajudar, assim como nós ajudamos eles na caminhada evolutiva. É sempre uma troca. Não existe só um lado. Uma parceria, né? Exatamente, uma parceria. E às vezes não é só o animal que você tem, porque muita gente pode falar, poxa, mas eu não tenho animal, eu não tenho tempo, então eu não vou me desenvolver. Às vezes o gato da vizinha que está no muro, que você dá um oi para ele, às vezes o cachorro que você passa a mão e te acalma na rua, que é do fulano, às vezes um animal que te visita no hospital, nessas visitas com animais, né, desses animais terapêuticos, às vezes um cavalo no hotel fazenda que você precisou daquele momento, ou seja, um passarinho que cantou uma musiquinha, enfim, não é só o seu animal, é todo animalzinho que você possa ter um contato. Faz a diferença, né? Que nem a gente sai aqui, quando a gente sai na porta, a gente vê os tucanos nas árvores aqui. Nós temos esse privilégio de ter os tucanos aqui logo de manhã, né? E é bonito você ver ele na natureza, o jeito que ele... né, eles são bravos, as pessoas não sabem, né? Eles são bem bravos, assim, e é legal. Do outro lado a gente vê aqui um flamboyant cheio de... como chama, Mona? Aqueles periquitinhos verde? Maritaca, não é? Cozinhas que tem várias voando em bando. Fundo tudo, eu gosto de ver, acompanho muito o Richard, que eu falei para você, o Rasmussen, ele traz muita curiosidade dos animais, né? Então eu acompanho muito, adoro, mas eu não fico atento às espécies lá, as coisas assim que ele fala com muita propriedade, né, Carmen? Porque ele vai também no modo mais assim comportamental, científico, né? E o que eu falo, a comunicação intuitiva, ela traz para a nossa, vamos dizer assim, a nossa bolha humana, que os animais são consciências, são espíritos, seres em evolução também, em desenvolvimento, e são mestres também, porque nos ensinam muita coisa, às vezes somente com sua presença, porque a gente acha que o que me ensina é aquilo que eu leio, aquilo que eu estudo, aquilo que eu digito, aquilo que... Não, às vezes a presença do seu animal te traz tanta coisa que você não faz ideia. E eles estão, né, te proporcionando isso, assim como nós também proporcionamos para eles. Mas a comunicação intuitiva, ela traz você para o mundo deles, para você poder olhar sob o viés do seu animal, ou do animalzinho do fulano, ou animalzinho ali do zoológico, do quintal, da floresta, não importa, porque a comunicação intuitiva é para todos, não é só pet, o pessoal costuma dizer, né? Ela traz o mundo deles para a gente, para você falar, olha, peraí, vamos tentar olhar aí com um olharzinho, com outro viés, o viés animal não humano e não humano, porque a gente tende, é natural, a gente humaniza tudo, né? A gente olha, mas ele fez isso, ele não fez isso, porque eu faria isso, e não é. Quando a gente trabalha como um comunicador intuitivo, você é apenas o canal. Você está recebendo aquilo que o animal vai passar. E eles são tão soberanos que eles passam ainda uma mensagem para que você consiga codificar e entender, e você passe para o tutor, ou você mesmo, né, no caso, entenda aquilo que ele está para te falar. Se a gente não for nem nessa questão de comunicação intuitiva, essa parte, vamos dizer assim, entre aspas, mais mística, a ciência já mostra que os animais, vamos entrar aí na questão dos cães, por exemplo, dos gatos, que estão mais perto do ser humano. Eles entendem N expressões faciais nossas, intenções, antes mesmo da gente chegar lá. A gente olha para um gato, olha para um cachorro e fala assim, nossa, ele está feliz, ele abanou o rabo. Nossa, ele mostrou o dente, ele está com medo. A gente classifica aí umas 6 reações, vai. Lógico que quem convive fala, ó, você já faz a comunicação, você já sabe, meu gato, quando me olha assim, eu já sei o que ele quer. Você acha que você não está fazendo comunicação, mas você está, ele está lá, você está entendendo o que eu quero, né? Mas assim, a gente classifica os animais nesse grupo, com esse comportamento, faz isso. A comunicação já mostra exatamente a visão deles, e como eles vão codificar isso para que você meio que entenda. Algumas coisas fica assim, na hora que a gente passa a comunicação, na hora que a gente recebe, a gente fica assim, o que ele está falando? Passa do mesmo jeito, porque vai fazer sentido depois para o tutor, e o que mais importante é fazer sentido para o animal. É a mesma coisa, se você perguntar para a Mona o que ela acha de uma situação,
a mesma situação que vocês estão vendo, ela vai ter a opinião dela e você vai ter a sua. Pode até casar, mas sempre tem uma divergência. Uma pessoa desconhecida, uma pessoa de outra etnia, uma pessoa de outra cultura, uma pessoa de outro, né? Enfim, uma criança, cada um tem sua visão. Você imagina um animal, uma outra espécie. E a beleza disso tudo é eles fazerem o melhor para poder se comunicar e a gente entender. E aí, isso o que ajuda? Ajuda você a entender melhor o seu animal, a melhorar a relação. Eu estou nem falando já do outro lado, estou falando desse lado, quando a gente faz comunicação com o animalzinho que está aqui ainda, né? Sim. Eles querem falar, eles querem conversar, eles querem passar a mensagem, né? Então, é muito bonito, é muito gratificante você poder, é uma honra ser um porta-voz dos nossos bichinhos. E é legal você trazer esse assunto também, porque mostra que é um ser vivo. Muita gente não enxerga dessa forma, né? Que nem você disse, não tem esse respeito pelos animais, nem os de casa, quanto dirá os de rua, né? Uhum. A gente fica com muito medo, porque a gente tem 2 gatinhos pretos aqui, e aí chega, né, a gente fica temeroso, porque a gente não sabe a maldade que está ali, né? Enfim, a gente tem muito medo, né? Porque ocorra algo nesse sentido. Então, o respeito acima de tudo, eu acho que quanto mais a gente falar no assunto, que nem eu falei para você aqui, a gente traz isso na seara ali, você falando da comunicação, falando do ser vivo, falando do ser que tem emoções, que sente, que está vivenciando tudo aquilo que a gente está vivendo também, né? Às vezes tem algo para nos contar, para nos falar. Você traz a emoção, você traz o ser humano ali, né, batendo um coração, além do coração, uma consciência, né? Então, as pessoas começam a olhar diferente, começam a enxergar, né, os animais de uma forma diferente, né? Então, é importante a gente falar sobre o assunto, é importante você fazer seu trabalho, que é maravilhoso, né? E as pessoas se conscientizarem. A gente vê muito protetor na cidade ali, né? Hoje acho que cada cidade tem o seu protetor ali, né? Muita gente querendo fazer ali aquela coisa e tal, mas parece que fica no campo mesmo de querer chamar atenção ali, de querer, né? Virou muito praxe isso, né? A gente vê muito isso, né? A proteção sendo algo ali para se usufruir, não para ajudar, né? Que eu não estou falando nome, não estou querendo polemizar nada, eu só estou trazendo assim que a gente vem acompanhando algo nesse sentido. Mas é importante a conscientização também para evitar que as protetoras tenham muito mais trabalho, né? Que nem é o campo da prevenção, o campo do respeito, é o campo ali da responsabilidade, né? Quando você vai adotar ou vai comprar um animal, você saber que você não está comprando algo descartável ali, que nem os nossos gatos têm 15 para 16 anos, né? É uma vida, né? É uma vida para qualquer um, né? Então tem que saber ter muita responsabilidade, né, Carla? Não achar que exatamente. Muita gente pega, compra ou adota um gato, um cachorro, leva para casa e descobre que late, que faz cocô, que precisa comer, que precisa de atenção. Eu falo, né? Vai lá e compra um bichinho de pelúcia, é mais fácil. Que é para ter. Outra pessoa que tem filho, sabe, vai chorar, vai precisar de escola, vai precisar de roupa, vai precisar de educação. Quer dizer, você está se apoderando de uma vida, e de uma vida que vai depender exclusivamente de você a vida toda. Não é o seu filho que vai sair de casa com, sei lá, 15, 16, 18, 20 anos, vai casar, trabalhar, estudar, ou enfim, né? É um ser que a vida dele, tudo vai ser você. Exato. Vai ser a familhinha dele ali. A comida, você vai oferecer, é a tua mão que vai conduzir a vida dele. E é uma vida ali com cérebro, com alma, com espírito, com dor, com amor. E até exatamente as pessoas que cuidam de um animal já estão fazendo um trabalho aí com amor, um cuidar verdadeiro, né? Você já está vamos dizer assim, numa trilha, num desenvolvimento espiritual, humano, enorme, porque você pegou aquela vida, você decidiu assim, aqui, né, na nossa mente, mas aquele encontro já estava ali, vamos dizer, planejado, mas você escolheu, você decidiu cuidar, amar,
proteger, fazer o seu melhor. E olha que lindo isso. E não é um ser de outra espécie, né? É fácil a gente, não sei hoje em dia falar isso, porque é meio controverso, mas assim, é fácil a gente amar a nossa espécie. E muita gente fala, não, eu prefiro os bichos, não gosto de gente, né? É lógico. Mas assim, é fácil você amar seu filho. E um animal, eu já acho até que é mais fácil ainda você amar um animal, mas isso diverge, enfim. Mas, então, assim, você está cuidando de uma alma ali que te escolheu, que era para estar com você. E mesmo que você não tenha, qualquer animal que você deu uma água para um cachorrinho de rua, fez uma doação, deu um abrigo, fez um carinho na cabeça, só sorriu. Quantas crianças, quantas pessoas, às vezes eu estou passando meus cachorros na rua, passam senhores, senhoras, crianças, olha e sorri. Às vezes é o único sorriso que a pessoa deu no dia. Como você fala, né? Você olhou os tucanos, que você falou, eles são bravos, você adora olhar para o tucano. Sim. Às vezes, Adriano, você olha e você fala, às vezes foi no primeiro momento que você parou no dia e viu algo belo. Sim. E ficou ali 5 segundos, 5 minutos apreciando. Aí depois você volta para a tua vida, se irrita, alegra, fica triste, acontece um monte de coisa. Então, assim, até o olhar, eles são um colírio para a gente, é o que eu digo, né? Não é demagogia, é verdade. Os animais, eles fazem, assim, milagres. Se você for perceber... O que mais chama atenção numa propaganda? Eles colocam animais. E vai chamar muito mais atenção do que só pessoas. Aí o pessoal da propaganda já percebeu isso. Né? Quem que não... Hoje mesmo, eu tenho uma cachorrinha, que é a Amy, que ela é uma salsicha. Uma Dax, né? Dachshund. Só que na rua, hoje passou um senhor e falou, olha o cachorrinho da Cofap. Os balzaquianos vão saber o que é. Que era aquela propaganda de amortecedores que quem fazia era um cachorrinho linguiça, né? Salsicha. Mas, assim, para você ver, esse senhor olhou e falou, e sorriu e falou, olha o cachorrinho da Cofap. Tipo... Até eu tive que explicar que eu estava com uma pessoa bem jovem. Eu falei, o que ele falou? Aí eu expliquei para a pessoa o que era, né? Mas, assim, então, para você ver como os animais nos trazem até pequenas coisas do dia a dia. Sim. É mágico. E eu volto a falar, a conexão que a gente tem com os nossos animais, a comunicação intuitiva, ela vem de várias formas. Aí você vai me perguntar, talvez, assim, tá, como é que acontece? Isso, era a próxima pergunta. A conexão. Assim, eles... cara, eles falam na tua cabeça, como é que é? Cada comunicador, cada pessoa tem a sua forma de receber a mensagem dos animais, tá? A maioria deles sempre gosta de se comunicar, quer falar. Os animais, eles são muito assim, vamos embora, vamos lá, vamos conversar, vamos trocar ideia, a maioria, né? Principalmente os pets, né? Mas cada comunicador recebe de uma forma, depende da sua sensibilidade. Eu, por exemplo, eu recebo muito como se fossem assim, downloads de imagens que eu consigo traduzir para palavras, frases, né? Tanto é que quando eu faço a minha comunicação, eu sempre mando para a pessoa a sessão, eu escrevo e depois eu digito e envio para a pessoa, né? Eu passo para o papel e mando, porque eu faço uma conexão, eu gosto de fazer sozinha e depois eu envio. Tem gente que faz ali na hora, conversa com o tutor ali olhando, perguntando. Eu não, eu gosto do meu momento, eu e o animal. Eu me conecto, eu recebo, eu peço para a pessoa fazer perguntas que queira fazer, eu acrescento na sessão e depois eu envio isso para o tutor, né? Mas então, assim, eu recebo de forma intuitiva com imagens, sons, vem às vezes exatamente palavras, textos, frases. Eles fazem muita conexão, assim, simbólica, tem muita simbologia. Os animais, eles podem se apresentar de N formas. Às vezes eles querem passar uma mensagem com algum significado. Exemplo, vamos supor, eles mostram, sei lá, aparece para mim uma flor. E aí eu descrevo, olha, o animalzinho apareceu, mostrou essa flor, mostrou não sei o quê. Eu lembrei, tocou para mim, na minha cabeça, essa música, com essa letra, essa parte da letra, essa imagem, a imagem de um barco, de um sol. Exemplo, tá? Estou dando, assim, várias N coisas que eles passam. E aquilo, eu coloco tudo que o animal trouxer. E muita coisa que você vai falar, porque você não está ali para julgar, isso aqui faz sentido, não, isso aqui não faz sentido. Aí ele falou de um elefante com bolinha verde, não faz sentido. Não estou ali para fazer isso. O que vier, eu coloco. Você retrata o que está sendo passado para você. Independentemente do que me falarem, né, do que me passarem. Assim, eu
recebo na minha mente. Sim. É como eu sinto, tá? Tem gente que sente tudo, tem gente que sente só, vamos supor, olfato, paladar, tem gente que só sabe que sabe algo, tem gente que recebe exatamente o download de imagem, de texto, de palavras, Então, assim, isso varia muito da sensibilidade de cada um. Eu estou falando mais da forma que eu recebo. E aí os animais se apresentam para mim. Às vezes eles se apresentam como eles mesmos, às vezes eles se apresentam com uma roupagem, às vezes se apresentam como formas diferentes, em lugares diferentes. Eu sempre, quando eu faço essa conexão, eu gosto muito de ir para uma dimensão que eu crio, assim, um espaço onde eu levo eles. Tem animais que não querem ir para lá, tem animais que me levam para outros lugares, outros espaços. E vai. E aí eu vou colocando tudo que vem, tudo que vem. E assim, eu falo que o problema é depois do tutor, ele que descubra lá o que significa, o que não significa, o que ele quis dizer, porque como é que eu vou saber? Eu menos ainda, eu só estou passando aqui nem o telefone sem fio, só que funciona, não chega com outro recado no final. Maravilhoso. Chega direitinho. E que nem você falou, você conversa, você tem essa comunicação com animais que já desencarnaram ali, não estão mais aqui com a gente, mas se comunica da mesma forma que animais que estão aqui. Exato. Os animais que estão aqui, eles não precisam estar aí com você, né? Não. Na verdade, eu faço o trabalho à distância. É a mesma coisa, porque o que eu falo? A informação, tudo no nosso mundo é energia. Tudo é energia em movimento. E energia em movimento é algo sendo passado, é informação. A todo momento, informação é passada, é trocada, é energia em movimento. Então, a gente troca. Tanto é que eu gosto de trabalhar à distância, mas tem muita gente que vai ali, tá ali com o animalzinho e faz ali junto com ele. Aí você fala, poxa, mas às vezes o animal tá dormindo e você tá na tua casa, como assim, né? Às vezes tem gente que não faz ideia do que seja, então eu explico. O animal pode estar onde ele for, pode estar dormindo, pode estar em casa, pode estar internado, pode estar brincando, pode estar viajando, pode estar do outro lado. A comunicação é a mesma, porque a gente se conecta como se fosse um fractal, o eu superior do animal. Assim como quando a gente se conecta a uma entidade ou um espírito, você se conecta ao eu superior. O espírito, o mentor, não precisa estar encarnado para você trocar uma ideia com ele. Muitas vezes, quando você recebe. Então, a gente sempre se conecta ao eu superior desse animal. Porque muita gente me pergunta assim, nossa, vem mensagens tão bonitas, tão edificantes, que me ensinam, que falam sobre isso. Isso animais em vida também, né? Aí eu olho para ele, ele faz xixi, come a parede, rasga o sapato. Que animal desenvolvido é esse? É a mesma coisa. Se você fizer uma meditação, uma mentalização com o seu eu superior vai te dar uma aula. Você vai falar, Carla, você é o máximo, você é um Buda. Aí no dia a dia eu brigo, eu xingo, eu reclamo, eu fico brava, sabe? Quer dizer, cadê a minha, né? Ou seja, a gente tem o véu aqui da terceira dimensão. Os animais vivos aqui também, eles também têm que passar por certas coisas conosco, sem a gente, tem o caminho deles, tem as dificuldades deles, também tem crenças limitantes, também tem traumas, também tem medos. Só que quando a gente se conecta com esse, vamos dizer, um eu superior desse animal, é como se ele conseguisse ver de cima, né? Ver a imagem toda e consegue passar, expressar isso. Aí muita gente também me pergunta assim, tá bom, então vamos supor, eu tenho um cachorrinho e eu juntei com outro cachorrinho e eles estão brigando, aí eu peço para você fazer uma comunicação para eu entender, porque eles não estão se dando bem, eu quero saber o que está acontecendo. Tá bom, aí a gente faz uma comunicação. Antes eu já explico uma coisa, a comunicação intuitiva não é adestramento, a gente não adestra animal. Ah, legal. Eu vou falar para ele parar de fazer xixi na cama da Mona Lisa porque ela tá brava, não aguenta mais. Eu posso falar isso para ele. Agora, se ele vai escolher fazer ou não, é outra questão. Aí eu sempre trago para o nosso ambiente humano para a gente entender, porque é assim que a gente consegue raciocinar. Mas é legal você falar isso, Carla, porque assim, como a gente está vivendo materialidade, que nem você falou, a gente está aqui na rodinha do hamster, aqui pagando boleto, a mesma coisa acontece com os nossos mentores, quando eles vêm e falam, você precisa estudar clarividência, você precisa fazer tal coisa, né? Corrige ali, né? Fala igual o mestre dos magos, fala entre linhas ali,
vem aqui dar aquela mensaginha, não é que eles falam diretamente, faça aquilo, faz aquilo lá. Eles, eu acho melhor você estudar clarividência, eu acho melhor você fazer tal coisa. Presta atenção nisso, presta atenção naquilo. E a gente não faz, né? Como você bem disse aqui, a gente não faz. Nós temos aí a nossa vida, nós temos as coisas para fazer, nós temos também a nossa livre-arbítrio do que, né, às vezes a gente julga ser mais importante. Então a gente vai deixando algumas coisas de lado. Então, imagino que seja a mesma coisa, né? Sim, não, eu vou até menos. Vai numa coisa até, vamos assim, o pessoal não acredita em espírito, não sei o quê, não sei o que lá. Vamos numa coisa bem mais terrena. Você vai no médico, ele fala, né? Olha, você vai ter que fazer isso, você tem que deixar de comer aquilo, você tem que tomar esse remédio, você tem que fazer academia, você tem que fazer o exame X. E aí, você já fez tudo que seu médico mandou? Entendeu? Então, assim, não é muito fácil a gente falar, nossa, então fala para ele parar de fazer xixi, entendeu? Para criança, você fala para o teu filho 600 vezes alguma coisa. Eu não tenho filhos, mas quem tem filhos, né? Ele não aprende, ele não quer. E não é nenhuma criança de 1 ano, às vezes é de 6, 10, um adolescente, ou seja, então, assim, os animais também têm essas limitações e, de acordo com muitas coisas, eles vão decidir acatar ou não. Uns pedem um tempo, uns acatam na hora, outros não acatam a ideia. Se você, de repente, um tutor pede para pedir algo assim, melhora isso, me mostra aquilo. Então, assim, é muito variado. E também, muitas situações que nós passamos com os nossos animais em vida, sejam prazerosas, tristes, difíceis ou fáceis, também faz parte do nosso caminho evolutivo aqui. Às vezes a doença do seu animal, às vezes a dificuldade que você está passando com ele está te ensinando algo. Você precisa passar por aquilo. Eu preciso passar pelo meu cachorro que não para de roer a porta do meu armário, eu já troquei o armário 3 vezes, às vezes sim. Às vezes tem algum significado ali que você não percebeu. A gente tem que começar a aprender a olhar, porque os animais, a gente fala assim, eles bioindicam. Ou seja, eles indicam muitas coisas que estão acontecendo naquele campo, naquela família, naquele ambiente dele. Eles espelham muita coisa que a gente faz, que a gente precisa olhar, e eles às vezes estão reverberando, estão espelhando coisas que a gente não prestou atenção. Mas eu não roo parede, eu não faço xixi na cama da minha esposa, eu não... Onde é que será que você faz tal coisa? O que você, de repente, está marcando o território? Alguém está fazendo isso com você? O que você está destruindo? Enfim, exemplo. O meu cão é muito raivoso. Onde está essa raiva em você? Que está sendo expressa ou não expressa? Onde está a ansiedade do seu animal que está em você? E seja você na tua vida, no teu trabalho, com seus familiares, né? Então, assim, também tem muito isso. Então, os animais, eles fazem esse trabalho. E nem sempre... É aí que eu volto a falar, não é que na comunicação vai chegar e vai resolver todos os seus problemas. Não, você vai dar voz, você vai ter uma oportunidade de entrar num mundo que você não conhece, ou acha que não conhece, porque, como eu falo, todo tutor com seu animalzinho já desenvolve a comunicação intuitiva. É que a gente, mas eu sei justamente o que ele quer, eu tenho certeza, é como se ele falasse. Não tem essas frases? Não tem esse pessoal? Sim. Parece gente, só na gente, porque nasceu, sei lá, cachorro. Você já está fazendo, você já sabe. Os gatos de vocês, com certeza, já passam mensagens. Sim. E, às vezes, é um insight, é uma sensação. É uma coisa que você foi pensar verde, você pensou azul, né? E você acha que é tudo da tua cabeça. Será? Né? Então, você já faz isso. Só que aí, quando você começa a desenvolver, você começa a ter uma maior facilidade nessa conexão. O Titinho, quando era pequeno, né, Dri? Ele não miava. Eu achava que ele era mudo. Eu até brincava com ele. Eu falei, Dri, ele é mudo. Ele não miava. Se apertava ele não vocalizava nada. Agora, depois que ele cresceu, ele mia até pelos cotovelos. Desinvestou, né? E pegando esse gancho que você disse da consciência ali, do eu superior também, a gente tem aqui animais que aparentam ser mais inteligentes, que é o caso dos cachorros ali, né? A gente fala de golfinho, que eu acho que é um animal bem inteligente. Eu vou puxar a sardinha, porque muita gente julga os gatos falando que não são inteligentes. A gente vê um comportamento muito inteligente, até muito mais sagaz, né, que outros animais. Nós temos também animais de pequeno porte, que nem, às vezes, um jabuti
às vezes um passarinho, a um hamster, um peixe. Todos esses animais são capazes de trazer essa comunicação? Todos os animais, todos. Tem gente que também se comunica, não é minha área, mas assim, tem gente que se comunica com plantas, com minerais, né? Todo ser vivo é capaz de se comunicar. Todo ser vivo. O que basta é a mesma coisa, é sintonizar na mesma frequência, que você consegue, né? Você não vai, se você não puser o rádio ali naquela frequência, você não vai conseguir, vai bem. Aí você acha uma frequência que você sintonizou, você consegue ouvir a rádio. Assim também. Os animais aqui, seja qualquer animal, se você quiser ir lá, vou trocar uma ideia, vou no zoológico. Eu falo zoológico que é mais acessível para as pessoas, mas você pode se comunicar à distância com qualquer animal. Pode ser animal selvagem, pode ser animal doméstico, pode ser, não importa o porte. Mas aí você falou, né? Tem animais que são considerados mais inteligentes. Dentro do nosso padrão de medição de inteligência... exatamente, porque ele desenha, porque ele se comunica de tal forma, porque ele cria família, mas dentro do habitat dele, da espécie, por que aquele animal não é tão inteligente quanto a gente dentro do nosso ambiente? A gente vai até a Lua, a gente criou foguete, a gente criou carro, avião, mas e o João de Barro? Para João de Barro, o bichinho lá que faz, ele cria o ninho, ele vai dentro da vida dele, como espécie, como passarinho, João de Barro, ele é inteligentérrimo, ele faz o ninho dele, ele prepara, ele tem a vivência dele, ele se comunica com a espécie dele, ele, enfim, cresce, nasce, reproduz. O que não tem de inteligência ali? É que a gente mede nos padrões humanos. Sim. Eu crio o foguete, o outro faz um ninho de barro. Que bela besteira. Mas por que não é? Vai você fazer um ninho de barro, vai você fazer como as baleias, vai viver debaixo d'água, vai voar como os pássaros. Aliás, tem até um livro aí que estão falando que é muito bom, é A Inteligência das Aves, que eles têm, assim, sociedade, eles têm toda uma hierarquia familiar, eles têm todo um ensinamento, educação, não sei o que, tem toda uma... Eu não li ainda, mas já ouvi falar. Mas eu tenho certeza que é o tucano que manda em tudo aqui, viu? Porque eles são muito bravos. Não, os animais todos nós, todos somos inteligentes, mas dentro do nosso habitat, dentro daquilo para que viemos, sabe? A importância, né? Mas cada qual no seu quadrado também, todo mundo construindo ali uma teia em sociedade para que todo mundo viva num bem comum, né? Que nem você transferiu isso para o ser humano, né? O cientista, a pessoa que trabalha braçal, todo mundo tem sua importância, né? Todo mundo tem ali a sua importância no que está sendo construído, né? Então, exatamente. É bem legal essa analogia que você faz, porque aí dá a real dimensão de cada um está construindo ali o seu ambiente, o seu espaço, conquistando cada dia as coisas que precisam ser feitas no seu ambiente. Então é interessante, é muito legal. É uma junção de fatores, cada um colabora da sua forma para aquilo que veio, para aquilo que vive. Então, assim, como é que eu posso dizer que um gato, um golfinho, um cavalo é mais estúpido que um humano se eu meço nas minhas medidas? Ele não fez, sei lá, 180 aqui no teste de QI, ele não descobriu, sei lá, a cura do câncer, enfim. Gente, né? Cada um no seu quadrado, que nem você falou. Então, assim, eles têm a inteligência para aquilo. Quando essa força maior criou tudo, cada um tem seu objetivo. E esses objetivos, que nem aquele joguinho Tetris, vão se encaixando e vão fazendo um mosaico. Legal. Então, assim, é o que eu falo, tudo humano quer trazer para si, falar, é burro, é inteligente, é útil, é inútil. Tudo sobre o nosso viés. Sim. E o planeta, se fosse assim, não, mas olha, a gente vive num universo, num planeta que é só de humanos. Beleza, é o padrão geral para tudo. Mas a gente não vive num padrão, no universo, no próprio planeta. Como é que a gente pode padronizar tudo é humano se a gente vive com espécies diferentes aqui a troco do quê? Do nada? Então, assim, tá bom, você está dizendo que sei lá, a pessoa que você acredita lá, o cara lá de cima, o todo, o Deus, a deusa, ou seja lá o que for, Gaia, tudo exatamente o que eu falei, tudo é maquete. O importante, o bonitinho, o inteligente é o humano. Legal. Até se a gente não tivesse aqui, o planeta com certeza estaria muito bem e ainda iria muito mais longe que com a gente. Funcionando melhor ainda, né?
Exatamente. Você não lembra quando, na época da pandemia, muita gente ficando em casa, os animais começaram a voltar e começaram a povoar várias áreas que não estavam mais? Verdade. Florescer, melhorar, os animais começaram a voltar a regiões que eles não frequentavam. Então, assim, se a gente deixar o mundo agora, sair a raça humana, pegar um foguetinho e ir embora, os animais se viram, as plantas se viram. A natureza é muito mais sábia. Tá tudo certo. E, Carla, da sua conexão quando você faz, quais as percepções intuitivas que você tem deles? Que você mais costuma ouvir? Bom, eu falo sempre que os animais é muito gostoso, eles sempre trazem amor, compreensão, eles trazem essa energia mesmo animaizinhos que às vezes eu entro em contato, eu faço a conexão, que às vezes podem estar numa situação de dor, de maus tratos, algum problema, né? Mesmo assim, eles sempre trazem, vamos dizer, uma boa energia, uma boa luz àquilo. Eles tentam mostrar o que aquilo está servindo naquele emaranhado de coisas que você fala, meu Deus, como pode sair algo bom daqui? Então, eu sempre me emociono, não importa, pode ser uma história triste, uma história alegre, uma história normal. Sempre quando eu entro em contato com eles, eu me emociono. Parece uma retardada, chorando, assim, no início, começo a me emocionar, sabe? Mas é como se fosse um bálsamo de energia positiva. Que legal. Então, assim, e eles sempre trazem percepções, que eu falei anteriormente, para às vezes a gente olhar para questões que a gente não está olhando, que a gente não está percebendo, que ele está ali mostrando, que também muitas coisinhas também eles trazem em particular deles, do tipo, porque tem muito tutor que pergunta, ele gostaria de ter algo a mais, ele gostaria de se alimentar de algo diferente, eu preciso fazer um tratamento, ele aceitaria esse tratamento? Enfim, né? N questões, às vezes os animais trazem. A maioria dos animais, eles sempre dizem que o que o tutor escolher é o que vai ser certo para eles, tá? Legal. Parece, é muito geral, né? Parece muito resposta para alegrar todo mundo, mas a verdade que eles aceitam. Em muitos casos de eutanásia, isso também é falado, eles passam isso, que o que a gente decidir é o que tem que ser decidido, eles estão de acordo, né? Mas também muitos colocam impõem a sua vontade ali, às vezes falando, por exemplo, tem muitos animais que não querem fazer tratamento X. E é difícil você lidar com isso, porque você imagina eu, na minha responsabilidade, chegar e falar, olha, eu estou pensando em fazer a cirurgia para o meu animalzinho. E o animalzinho fala que ele não quer. E aí? E aí, se você fala para o tutor, aí o tutor vai falar, putz, aí eu não fiz, aconteceu isso. Então, assim, mas eles sempre trazem de uma forma que o tutor entenda. Você faz do jeito que você preferir, que eu vou aceitar. Porém, eu gostaria que não fosse assim, que fosse assado, que for. Eles mostram, mas só que eles mostram, eu não sei se eu consigo expressar com palavras, mas assim, uma delicadeza, uma assertividade, que assim, eu só posso saber quando eu recebo o retorno do tutor, que ele fala, olha, realmente eu me senti melhor depois disso, realmente pareceu que o animal ficou mais tranquilo quando eu decidi fazer isso e não aquilo, ou não decidi, enfim. É como se eles me pegassem pela mão e fossem me conduzindo delicadamente, sabe? Tem gente que às vezes vai fazer sessão e fala assim, eu tô ansioso, eu tô com medo que o meu animal vai trazer para mim. Eu já falo, olha, depois desse meu tempo de experiência, você fica tranquilo que eles não vão trazer nada que faça você sair pior do que você esteja. Ou é igual ou é melhor. Eles jamais, mesmo que seja uma situação triste, uma decisão de eutanásia, o animal está muito doentinho, vai desencarnar em breve, o animal está criando vários problemas, ele não vai chegar porque você fez isso, porque você faz aquilo, porque eu odeio. Nunca aconteceu. Se algum outro comunicador recebeu isso, enfim. Que nem você disse, né, Carla, eles falam meio que com propriedade ali, numa sutileza, né, até mais numa roupagem de gratidão, né? Exatamente, porque eles sabem que eles estão aqui cumprindo um propósito. E nem sempre o propósito é belo, é mágico, é conto de fadas, né? Na verdade, às vezes é bem difícil. Eles sabem, e o eu superior deles é que nem o nosso, sabe das missões que a gente tem.
eles vão ter que passar, e nem todas vão ser bonitas. Mas eles passam de uma forma, por exemplo, eu não trabalho com a questão de mediunidade com humanos, nem nada. Como eu tenho trabalhado bastante nessa questão, às vezes acontece de eu ter algum contato com humanos, seja do outro lado, tudo mais, mas não é o meu foco. Então, eu não posso responder pela parte humana, mas a parte animal, não humana, eles sempre trazem algo que vai fazer você sair do A e vai chegar no B, sabe? Você vai sair diferente daquela comunicação. Você vai prestar atenção em alguma coisa que você talvez não prestasse. E às vezes não é na hora. Por isso que eu sempre falo, às vezes a pessoa pega lá, ela recebe a comunicação, lê, acha, legal, tal, não sei o quê. Lê amanhã também, lê daqui um mês. E às vezes as pessoas me procuram depois de um tempo e falam, nossa, você falou, veio aquele negócio, não fazia sentido nenhum. Às vezes passa mês, passa ano, a pessoa vem para mim, Carla, você não sabe. Lembra que você falou, você não, né? O animal falou disso, daquilo. Menina, é isso, aconteceu, foi assim, foi assado. Não é previsão de futuro que eu falei acontecendo, né? Mas assim, é a forma que ele descreveu, é a forma que não sei o quê. Às vezes eu falo, leia, releia, vai fazer sentido hoje, amanhã, depois, porque nem tudo, né? A gente vai absorvendo e depois vai fazendo sentido. E os animais sabem, eles vão dando isso em doses homeopáticas para a gente ir assimilando aos poucos, eles sabem. Né? Que gostoso. Ô, Carla, a gente já chegou aqui já no nosso intervalinho, enquanto você toma uma água ali, depois desse monte de pergunta que a gente fez para você, a gente vai dar um recadinho aqui no canal, e aí a gente já volta, né, para a gente falar, conversar com o pessoal aqui do chat, quem tem pergunta aqui já vai deixando, né, para que você interaja aqui com a gente. Então daqui a pouco eu te chamo, tá bom, Carla? Tá bom. Valeu. Tá bom, até já. Pessoal, então, naquele intervalinho nosso aqui, né, Sim. Pra gente dar um recadinho, não tem jeito, né, pessoal? Faz parte. O YouTube funciona dessa forma, né? Para você nos ajudar, né? Falta até palavras, só ficar mendigando um like, né? Vai ficar mendigando um like, né, mano? Mas faz parte, não tem jeito de fugir. Estou brincando, pessoal. Se vocês nos ajudam bastante, né? Sim. Essa parceria que a gente troca aqui de trazer informação para vocês através do nosso canal, dos nossos convidados também, de vocês nos ajudar dessa forma, vocês nos ajudam a ajudar vocês. Então vocês acabam criando essa parceria com a gente e fazendo isso por nós também, né? Se inscrevendo no nosso canal, curtindo, compartilhando, para que você possa trazer a gente para mais perto das pessoas também, para que você possa nos ajudar no alcance aqui do YouTube. Então, estou enrolando aqui, pessoal. Vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, compartilhar, assim, bem tranquilo, para que a gente consiga aí atingir os nossos objetivos. Exato. E também ter mais visualizações aqui no nosso canal, no nosso engajamento, tá? Isso. Então, é dessa forma que vocês nos ajudam. E também falar para vocês que a gente dispõe de um e-mail para que vocês possam conversar com a gente, sugerir temas, sugerir convidados, sugerir algo que você está vendo aqui, às vezes você queria comentar, não comentou nas lives, não comentou nos nossos vídeos, pode mandar um e-mail para a gente vai estar entrando, você vai estar entrando em contato com a gente, conversando, fazendo sua reclamação também. Aqui é um espaço bem democrático para que você possa também expor aí o seu descontentamento. Tá, vocês vão nos ajudar, na verdade, porque a gente vai estar melhorando ali, né, com a ajuda de vocês, tá bom? Então, esse e-mail aqui é para que vocês interajam com a gente, fica à vontade para mandar um e-mail para nós. Falar para vocês também, deixa eu só tirar aqui da tela, para que vocês se inscrevam no nosso canal de cortes, hoje um pouco mais demorado aqui, que tá meio lento aqui hoje, hein, mano? Você se acha? Calma, tá certo. Foi. Canalzinho de cortes, @canal Fraternidade Cortes. Você se inscreve lá, né? Considere se inscrever. Vocês nos ajudam também na nossa divulgação, na nossa visualizações, né? Esse canal foi criado para isso, para pegar pequenos trechos aqui dos nossos vídeos, das nossas pesquisas, das nossas conversas aqui com os nossos amigos, levar para esse canal, para que muita gente possa ter acesso também, uma vez que a plataforma aqui está privilegiando vídeos curtos e o alcance é maior.
Então nós criamos o canal Fraternidade Cortes para ter esse alcance também, e com a ajuda de vocês, nós recentemente batemos 1.000 inscritos. Então, obrigado, primeiramente, e considere se inscrever lá também para nos ajudar, beleza, pessoal? Vou retornar aqui a Carla no nosso bate-papo para falar das redes sociais da Carla também, que estão na descrição dessa live. Então, aqui embaixo, ó, sim, tá passando aqui. Isso, você clica aqui direto, você vai nas redes sociais da Carla, já para entender a mensagem da Carla, o seu conteúdo, ver o que ela coloca de novidades lá. Sim. Tem Instagram, né? Tem YouTube também da Carla. Se inscreve, curte, compartilha. Tudo que vocês fazem aqui por nós, faça lá por ela também, para que ela continue a levar a sua mensagem, seu trabalho adiante, para que mais pessoas possam ter acesso a isso que a Carla veio trazer para nós aqui também, dos animais, né, ter esse respeito. A gente precisa falar muito mais sobre o assunto, né, ainda mais quando a gente envolve consciências, né, todo mundo é consciência, então ter esse respeito, né, que a gente estava falando aqui, ter respeito pelos animais. Então corre lá, se inscreve aqui nas redes sociais da Carla e dá essa força também para ela lá. Isso. Ô Carla, para a gente só falar do seu livro, acho que a gente não conversou muito sobre ele, mas então vou colocar a tela cheia, ó. Aí, legal. De Volta para Mim é o livro. Não sei se tá direitinho, porque não sei se está invertido, né? Ao contrário. Mas o pessoal já viu a capa, muito bonita. Então aí é a história de como a Meg voltou para você como Sofia. Exatamente. Esse livro está na Amazon, tá? Está em forma digital e em forma física também. É só clicar no link, viu, pessoal? Só clicar no link também, você vai direto para adquirir o livro. E exatamente, é a história sobre como a Meg voltou como Sophie. E aí é quando exatamente eu descobri esse lado da comunicação intuitiva e descobri também sobre a espiritualidade animal, que os animais reencarnam, que os animais também vão para o outro lado, como eles ficam, o que eles fazem, enfim, até que você falou, Adriana, esse tema, ele é muito denso, ele tem muitas coisas, mesmo que a gente ficasse aqui falando 3 horas, quer dizer, tem muita coisa que dá para falar, que dá para ficar 24 horas aqui conversando, né? Mas o que é importante é que as pessoas entendam que isso é real. Você pode se comunicar. E os animais, eles querem poder cada vez mais você perceba, você se comunique. Assim como eu costumo dizer, né? Eu acordei aquilo que dormia em mim, todo mundo pode. Eu mesma já dei cursos, né, sobre comunicação intuitiva. Estou para fazer até o final do ano, se eu conseguir organizar minha agenda, fazer a 3ª turma, que eu já fiz 2 turmas anteriores, desculpa, formando comunicadores intuitivos. Ah, que legal. E assim, então, o que eu mostro? Que todo mundo é capaz, não importa a sua profissão, a sua etnia, o sexo, enfim, orientação, não importa nada. E quem se interessou, tem turma aberta? Agora não, eu vou abrir mais para frente, que eu ainda estou organizando a agenda, mas eu pretendo fazer para outubro. Que legal. Fica ligadinha aí nas redes sociais da Carla, que com certeza ela vai informar o dia que abrir. Você que tem essa vontade, né, Carla? Tem muita gente, às vezes, se identifica com isso também, como você se identificou, né? E quer levar isso para sua cidade ali também. É uma forma de estar ajudando, né? Eu faço, e os cursos eu faço online para exatamente, os alunos, eles são de vários locais, não precisa ser presencial, e também, lógico, quem não quiser fazer a comunicação com seu animalzinho, seja em vida, ou seja animalzinho, mas meu animalzinho partiu para o outro lado faz 20 anos, não tem problema, né, isso não difere em nada. Pode entrar em contato, eu peço sempre no perfil do Instagram, tem o link, eu peço para entrar em contato ali, porque aí eu faço o agendamento, tudo bonitinho, né? E já que eu estou falando aqui, que eu falei negócio de taróloga, que muita gente me pergunta, eu também faço tiragens intuitivas com oráculos, que é sobre exatamente relação de tutor e animal, que as cartas também se revelam uma ferramenta. Então, tem muitas tiragens que eu faço quando a pessoa não deseja ou não quer
ou pelo valor, enfim, não quer fazer a comunicação intuitiva, fazem tiragens, que tem lá também dizendo todas as tiragens, para o que é, para cada caso. Eu faço para animal e para tutor também, através dos oráculos, né? O tarô, por exemplo. Maravilhoso. Então, mais conteúdo para você, com certeza, aí nas redes da doutora Carla, tá aqui embaixo, só entrar em contato com ela. Então, vamos colocar aqui na tela o pessoal que mandou mensagem para a gente aqui no chat. Ver se tem pergunta. A Flávia, desejando seu boa noite aqui também, muito obrigado. Esse tema é incrível, sim, maravilhoso. A Flávia falando, eu agradeço, né, que ela se tornou membro aqui do canal, adorando cada vez mais o canal. Muito obrigado, legal, gratidão, obrigada. Flávia. Valeu. A Roberto falando, ansiosas para as dicas da doutora Carla. Já não está mais, né? A doutora já trouxe aqui pra gente, já não está mais ansiosa, né, a Roberta. Obrigado, Roberta, pela mensagem. A Camila, doutora Carla, deve ser um emoji aqui, sim, é um coração, parece. Uma coisa? É verdade, parece, pela descrição. Foi emoji. A Roberta falando, amo a raça fila, tive 3 dessa raça. Olha. Todo mundo, às vezes, tem receio, porque é um cachorro grande, porte grande, que começa a babar, dá aquele medo. Mas o Fester, que era o nosso cachorro, era um bobão, bebezão. Essa raça tá sumida, né? Faz tempo, despopularizou, né? Era uma raça antiga, aqui no Brasil, era uma raça bem conhecida antigamente. E ele era naquela cor araçá, meio mesclado branco e rajado, né? Meio rajado. Ele era maravilhoso, Festa. É que ele parece, ele lembra um pouco o Bloodhound americano, porque é aquele estilo pesadão. Ele lembra o dog alemão. Com as orelhonas. Mais um porte mais... mais robusto até, né? O dog alemão, acho que ele é mais delgadão do que o Fila. O Fila ele é mais robustão. O Fila, você vê que o dog alemão, grandão, aquela coisa, o Fila ele é um pouco mais esbelto, assim, mas ele é robusto também. O nosso era um pouco mais esbelto, assim, mas ele era forte, ele era... Eles são mais compactos, assim, quer dizer... Hoje o dog alemão também, ainda bem, pararam de cortar a orelha, agora eles também têm a orelha caída, né? Mas ele era maravilhoso, assim. Cachorro, todo tipo de cachorro, a gente ia falar cachorro grande, que eu já tive tudo, cachorro grande, pequeno, tudo é uma delícia, gato, tudo. E a gente dava ração, ele comia quase 2 quilos por dia, mas ele adorava um pão também, dava um pão para ele e adorava. Ele largava a ração para comer pão. Quem não? A Camila falando, o livro da doutora Carla, De Volta para Mim, é lindo, emocionante, vale a pena a leitura. Legal. Maravilhoso. A Catarina falando, livro lindo e trabalho maravilhoso, legal. São essas, né, indicações de que a Carla vem fazendo um trabalho bem feito, né, Carla? Isso traz para a gente, né, um estímulo, um incentivo para a gente continuar na nossa luta, né? Eu falo, assim, não é demagogia, mas eu faço por amor, porque eu me encontrei, eu fui seguindo o meu coração. Então, hoje em dia, eu faço esse meu trabalho com carinho, com amor. Para mim é muito gratificante e foi por isso onde eu estacionei, no sentido de, é aqui o meu lugar, sabe? Depois de tantas buscas e eu me encontrei. Graças aos animais. Legal demais, muito bom. A Gisele falando, a Carla faz um trabalho incrível, uma comunicação totalmente genuína, maravilhosa. A Flávia falando, poxa, que delícia de terapia é essa? Muito legal. Gostoso, legal. Muito bom. O Emanuel, estamos todos conectados, todos os seres desse planeta, é isso aí. Exatamente, Manuel, exatamente. Por isso que a conexão intuitiva, a comunicação é possível com todos, estamos conectados. Só basta a gente abrir o olho, acordar para isso. Com certeza, com certeza. Ele fala aqui, outro dia estava com uma dor no abdômen e a minha gatinha deitou em cima da minha barriga do nada, passou a dor. Os gatos, eles são muito, muito intuitivos. Os gatos trabalham as energias assim a todo tempo. Os gatos são maravilhosos, são mestres energéticos em ação. Com certeza. Não falamos muita propaganda. Maravilhosa. Que a gente é gateiro aqui, a gente, né, ama os gatos e eles são maravilhosos. E é o que eu falei antes quando a gente estava conversando.
os gatinhos fizeram vocês darem essa guinada aí e trabalharem com o que trabalham hoje em dia. Com certeza, com certeza. O apoio deles é incondicional. Maravilha. Muito importante. A Roberta falando, eu e um dos meus doguinhos nos entendemos super bem. Só o olhar dele já diz muito. Ah, que gostoso. Exato. Essa comunicação também, exatamente. A gente tenta falar, não, isso é coisa para poucos. Não, isso é para muitos, é para todos. E o melhor ainda é que você sabe, você pesca aquilo que você tem a conexão com aquele animal, você sabe. Legal, se há essa conexão, né? Se há esse entendimento, já é uma comunicação das mais perfeitas que existe, né? Exatamente, é como a mãe sabe o que o bebê precisa sem ele falar uma palavra. Aí você fala, mas é porque é mãe. Não, o pai também sabe, né? A gente percebe, a gente sente, é que a gente acha que comunicação é verbal, é falar ou escrever. É isso que a gente tem que tirar, essas crenças, entender que a comunicação é toda energia que se transforma em informação, que vem para nós. E é exatamente isso. O insight que você tem, o pensamento, o sentimento, chame de premonição, chame de intuição, chame do que quiser. É a comunicação entre os seres. E não só os animais, todos. Eu acho legal quando você falou do rádio, que a gente precisa sintonizar ali para ter a comunicação com a rádio ali, né? Exato. Já no nosso caso, a gente não quer ter a comunicação com a estação, a gente quer o chiado, porque é o chiado que faz com que a gente faça a comunicação com o mundo espiritual. Então, de toda forma, a gente comunica, né? Eu acho legal isso também. Vocês, nesse trabalho, vocês já não sentiram coisas, mesmo às vezes sensações físicas, que inclui comunicação, tá? Porque é uma forma. Vocês já não sentiram coisa? Ou coisa assim, não, peraí, mas eu pensei isso, eu senti isso, veio uma imagem na minha cabeça, eu senti um cheiro. Vocês já não sentiram tudo isso nesse trabalho de vocês? Sim, a gente não tinha, até fazer o nosso trabalho, esse tipo de insight, né? Eu tinha muitos sonhos lúcidos ali, a Mona não, mas eu sim. Mas quando a gente começou a desenvolver o trabalho, a gente começou a ter várias coisas ali acontecendo, e a intuição, uma delas, que nem você disse, a intuição mais forte, aquela intuição, né? E depois a gente trabalhou muito tempo com a intuição, aí a Mona começou a desenvolver a mediunidade de comunicação dela, né? E poder receber os mentores para a gente conversar, auxiliar ainda mais o nosso trabalho. Então, tudo é comunicação, tudo fluiu, tudo, né, no momento certo, da maneira correta, a gente conseguiu desenvolver o nosso trabalho, né? Exatamente. E vocês, então, exatamente, trabalhando, olha aí a porta aberta para até vocês quer dizer, estarem presentes quando perceberem que estão se comunicando com seus gatinhos, seus animais. Mesmo com o tucano que você comunica com ele. Não, traz aí, mostra alguma coisa, traz para mim. Espere, você vai ver o que... Vou tentar fazer. Porque eles são maravilhosos. Não precisa falar, pode ser mental, tá? Não precisa falar, mas se você se sentir melhor falando, pode falar. Pode ser voz alta, não importa. A comunicação é por energia. Então, se você está falando, não importa. Tá? Legal. Show. A Catarina falando, a minha Júlia mudou minha vida. Gente, façam a comunicação. É uma experiência incrível e emocionante. Gostoso. Muito legal. A Raquel, muito interessante o tema que a Carla trabalha. Super recomendo o livro dela, De Volta para Mim, adorando assistir. Valeu, Raquel. Obrigada. Legal. A Roberto falando, muito interessante isso, né? Deve ser que a gente estava falando que a Carla fez as analogias, é isso? Acho que é isso, né? Legal. A Heloísa, Carla é maravilhosa, amo o trabalho dela. Ai, que gostoso. A Roberta, adorei o livro. Camila deixando uns coraçõezinhos aqui. Opa. A Camila, nossa, passamos por um período bem difícil com a minha cachorrinha com câncer. Ela partiu. Fomos nos despedindo ao longo de 8 meses. Ela nos ajudou a aceitar e entender a partida. Sentimos muita saudade dela e a doutora Carla também nos auxiliou a passar por esse período. Olha que legal. Legal. Nossa, é muito bom isso, né? Os animais, eles sempre, nesse processo também, eles ajudam as pessoas a entender. Entender. Porque para eles,
eles sabem que continuam, eles continuam, para eles é apenas uma passagem, e todos deixam isso muito claro, tá? É a gente mesmo que precisa trabalhar e lidar, não é fácil, eu mesma que trabalho com isso constantemente, eu sofro, eu irei sofrer, eu irei sentir falta, eu irei sentir tudo que todos sentem, não muda o conhecer, o saber, porque somos humanos, temos coração, porém, é muito gratificante ver que os animais nos trazem essa notícia, essa mensagem. Para eles é só uma passagem, para eles está tudo bem. E do outro lado, eles se renovam muito rapidamente, eles se recuperam muito rapidamente, independentemente do tipo de desencarne que ele sofreu aqui, né? Seja maus tratos, seja uma doença, seja normal, tranquilo, por velhice, eles se regeneram e eles ficam todos bem. Que as pessoas não misturem espiritualidade humana, que é uma coisa, com espiritualidade animal. Os animais, eles não passam pelos processos que nós, supostamente, passamos, de daqui, sofre daqui, paga dali, fica... Os animais não passam por esse processo. Então, assim, o que eu tento levar para todo mundo, e não é só para a pessoa sorrir e ficar alegre, é de verdade. Todos os animais que fazem passagem, independentemente de como desencarnaram, eles ficam bem, e muito bem. E eles ficam loucos para mostrar isso para o tutor, que eles estão bem. Eles mandam sinais do outro lado, inúmeros, tá? E é uma coisa que eu também falo, tem muita gente que se condena por sofrer e chorar pelo seu animal, porque acha que isso vai interferir espiritualmente, energeticamente no caminho deles. Desculpe a espiritualidade humana, não trabalho com isso, mas na espiritualidade animal, isso não afeta os nossos animais. O que nos afeta é que a gente está tão fechado, às vezes, no luto, que a gente não percebe que o animal está enviando mensagem. Tem gente que sente o animal, tem gente que vê o animal, tem gente que vê inúmeros sinais que eles enviam, e aí a pessoa se fecha e não está aberta para isso. É a única coisa que pode acontecer. Mas jamais o nosso luto, o nosso choro, o nosso sofrimento vai atrapalhar eles no processo deles. E eles só, lógico, quanto menos eles falem, olhem para o amor e menos para a dor. Só porque eles querem ver a gente bem de novo. Entendeu? Legal. É importante falar isso, né? É importante. Agradecer todo mundo, né, que participou aqui das mensagens, que trouxe aí sua dúvida, seu testemunho, né, do que passou com a doutora aqui, e também do que, né, vivenciou com seus animaizinhos. Muito obrigado. Como eu disse aqui, o espaço é feito para vocês. Obrigado por vocês interagirem com a gente. Sim. Quem não está aqui ao vivo depois, comente aqui embaixo na live, no vídeo, vai ficar salvo aqui, e a gente vai ler sua mensagem e deixar um coraçãozinho. Também vai lá nas redes sociais da doutora Carla, tá aqui embaixo, clica lá, interage com ela também, fala que você veio aqui pelo nosso bate-papo aqui, e quer saber mais, interagir mais com ela lá, então siga ela lá no Instagram, no YouTube, enfim. Eu sempre respondo, gente, eu posso demorar um pouquinho, porque às vezes vem bastante coisa, mas eu sempre respondo, e aí eu prefiro que, se precisar de alguma coisa, entra no link e manda, porque é mais fácil para eu receber, porque tem gente que manda muito pelo direct, mas eu não consigo atender todo mundo, então vai resposta automática, sabe? Resposta para as pessoas. Sim. Então entre em contato pelo link, é mais fácil. Maravilha. Ô Carla, uma pergunta que eu acho que é importante a gente fazer nesse caso da comunicação intuitiva, e a gente vê muito por aí, ainda mais nos classificados, né, são os animaizinhos desaparecidos. Né? Muita gente às vezes vivencia esse momento tão triste da vida, né, que é perder ali seu animal, ou não saber o paradeiro dele, principalmente os gatos, né, que são mais ali para fazer esse feito, né? São mais prêmios, né? Instintivas a fazerem isso, né? Então, nesse caso, a comunicação intuitiva ajuda também a localizar o animal de alguma forma? Olha, a comunicação intuitiva pode ajudar, sim. Eu até já fiz vários posts sobre isso lá no meu Instagram, né? É um tema importante, porque assim, o desaparecimento do animal, seja se ele se perdeu, foi roubado, enfim, né? N fatores podem ter acontecido ali para o animal sair da vida do tutor, tem N fatores. E como a parte espiritual já me explicou, sempre tem a ver com algo que o tutor está passando, algo relacionado ali com aquele ambiente dele. Então,
a comunicação intuitiva, muitas vezes, ela vai mostrar o que está acontecendo para que aquele processo esteja passando dessa forma. Ela pode ajudar a encontrar um animal? Pode. Tem muitos animais que se perdem, querem voltar, e às vezes a gente faz um trabalho de tentar trazer este animal de volta, até com a ajuda de mentalização do tutor, porque eles seguem muito a intuição deles, né? Pode ajudar, sim. Mas nem todos os casos são sucesso. Por quê? Aí é que entra nessa parte. Muitos animais fecham ciclos com os tutores. Vocês falaram até de gatos. Um gato que já teve em uma vida só umas 3, 4 famílias. E todas essas famílias em que ele saiu de uma casa, foi parar em outra, mesmo que tenha sido levado, formas que o universo transportou esse animal para outros lugares e outras famílias, entra na questão missão e propósito dos animais. Às vezes eles têm um ciclo com outras famílias, com outras pessoas também. Ah, meu animal foi roubado. Às vezes até o ato dele ser roubado e ser levado, ser distanciado da família por algum motivo, tem a ver também com muitos fatores de propósito, de missões, de questões na vida do tutor. Então, o que pode vir na comunicação intuitiva, e eu falo assim, geralmente, às vezes, a pessoa procura você o quê? Ela está no olho do furacão, né? Ela está no desespero. O que ela quer falar é onde está o meu animal? Ele vai voltar? Ele está vivo? Tudo que você falar ali, ela não vai ouvir nada. Ela só quer saber essas 3 coisas. Se ele está bem, se ele onde ele está e se ele vai voltar. Então, assim, eu geralmente não gosto de trabalhar nesse momento, porque o tutor ele não está aberto a nada. Se tem alguma lição, se tem alguma coisa, ele não quer saber. E às vezes, como às vezes tem muito animal que já respondeu que não voltaria. E o tutor, ele se sente ofendido. Ele, como assim? Meu animal não me ama? Ele que foi embora, ele quis isso, né? Então, assim, é muito delicado isso. Então, acontece de nem sempre a resposta ser aquilo, como eu já falei, nem sempre é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa saber e ouvir. A comunicação pode ajudar, e muito, mas nem todos os animais querem e serão encontrados, independentemente da forma como eles saíram da vida desse tutor, tá? Legal. De passar isso para as pessoas entenderem, não é se fosse assim, exatamente, põe o chip e vê onde o animal tá. É uma forma também de você ter um aprendizado com isso tudo, né? Então não é de todo ruim uma comunicação assim, né? Que é sentido, né, para quem está esperando o seu animalzinho de volta, mas é você fazer um rebobinar, né? Fazer um retrocesso da sua vida, entender lá ali onde você pode estar errando, né? Ou algo que você tem que corrigir, ou algo que você precisa ajustar, né? Algo que você tem que vivenciar. E eu sei que é triste a gente achar que como é um bichinho que eu dou amor, carinho, e aí ele me é tirado, e como isso pode ser bonito, pode ser benéfico para mim. Às vezes tem coisas que a dor ensina pra gente e a gente só vai descobrir depois, nem sei se nem vai descobrir. Mas eu não estou dizendo que não. A comunicação intuitiva, ela já ajudou muitos casos. Eu trabalhei pouco com esse caso, mas já tive alguns sucessos, assim, entre aspas, insucessos, porque como tem animal que não volta, tem animal que sim mostra mais ou menos onde está, e aí ajuda, né? O tutor tem que também, como assim, esse não foi um caso meu, foi de uma colega, que ela sentiu o cheiro do local, ela viu um portão, uma coisa assim, e passou para a tutora. E aí descobriram que o animalzinho estava próximo a um local que tinha um restaurante que era de frutos do mar, e o portão ali perto era um gato. E o portão ali perto tinha a cor que aparecia. Mas eles foram seguindo. O animal não vai falar assim, olha, eu estou na rua com a esquina, na casa do fulano, você entende? Porque sempre, como eu lembro aquilo que eu falei, é o viés do animal. Então, o animal, ele está ali, ele está perdido, ele está... Ah, e outra coisa importante. O animal que esteja na rua perdido, a energia dele está se deslocando o tempo todo. Ele horas está com medo, ele horas está feliz, horas está correndo, se escondendo, está chovendo, enfim, barulho. A confusão mental do animal é grande. Então, para você captar um animal que está em casa, sentado, você está se comunicando, é uma coisa. Ele está no porto seguro dele, ele está ali, está no habitat dele, está tudo bonitinho. Um animal que está perdido, tenta fazer uma comunicação telepática com uma pessoa que esteja exatamente num campo de guerra, né, perdido, não sabe onde está, quem são essas pessoas, olfatos, sensações, tudo diferente. E é uma mudança de energia constante. O que você está fazendo? Você está lendo a energia daquele momento. Então, uma hora está aqui, uma hora está ali, uma hora está aqui. Então, por isso que envolve muitas coisas, muitas camadas. Não é só chegar e falar, teu animal está na rua tal,
um fulaninho de tal na casa X, né? Então é isso também que dificulta. Mas tem sucessos e não tão sucessos assim. Maravilha. Carla, agradecer você demais, chegando já na nossa finaleira do nosso bate-papo. Nossa, passou rápido. Passou rápido, eu sempre faço. Pra caramba. Não, mas foi maravilhoso. Não, mas gostoso, tirou as nossas dúvidas, bom. né? Trouxe conhecimento, entendimento para nós, para os nossos amigos que participaram do chat. E eu sempre faço uma última pergunta, Carla, aqui para o nosso convidado, que é se ficou faltando falar alguma coisa, se tem alguma coisa que você queira complementar do nosso bate-papo e também relembrar o pessoal como que acha você, as suas redes sociais, os cursos e o livro também para aquisição. Então, fique à vontade, o espaço é seu. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo por estar assistindo, por assistir no futuro. Primeiramente, então, eu vou falar novamente do meu livro, De Volta para Mim, que se vocês quiserem conhecer a minha história, está aqui, ele está disponível na Amazon, também tem o link, né, da compra do livro, digital e forma física. A minha rede social é o Instagram, @Carla Cicarino com C, Cicarinovet, tudo junto, que é onde eu divulgo o meu trabalho, é onde, na verdade, realmente eu atuo. Tem o canal Conexões Intuitivas no YouTube, eu preciso dar mais atenção para ele, mas já tem um material legal lá, tem umas lives, tem bastante coisa sobre espiritualidade animal, comunicação intuitiva, tem vários assuntos. E o que eu fico aqui de última coisa para falar para vocês é: se conectem aos animais, sejam seus ou outros. Os animais, eles estão aqui para nos ensinar tantas coisas, que é muito mais do que um miado, um ronronar, um abanar de rabo, um relincho ou um bater de asas. Os animais, eles são muito mais. É um território que depois que você adentra, você não consegue ver o mundo da mesma forma. Eu falo, repito e assino embaixo: os animais são mestres. Eles estão aqui porque eles também, como almas, escolheram caminhar ao nosso lado e nos ajudar, principalmente os domésticos, os que estão mais próximos dos humanos. Os animais selvagens, eles são muito mais a energia do coletivo. Os animais domésticos, eles são muito ligados à nossa evolução e à evolução deles, à nossa, vamos dizer assim, ao nosso caminhar, à nossa jornada nesse planeta e nesse universo. Então, ouçam seus animais, acreditem no que vocês estão sentindo, no que vocês estão percebendo, tanto do animal que é seu, tanto do animal que já partiu, tanto do animal que é do vizinho, que você pode. E em breve, se Deus quiser, vou abrir as inscrições para o curso, e acho que é isso. E o que precisar, entre em contato comigo. Maravilha, Carla, agradecer você demais por aceitar nosso convite, vir aqui compartilhar conhecimento com a gente. É uma aula aqui para a gente entender como que funciona aí a comunicação intuitiva, as pessoas possam ter acesso também, né? Possam aí encontrar conforto de alguma forma, encontrar ali uma comunicação sincera com o seu animal, né? Sabendo que isso se trata muito mais de uma coisa assim, precisa no sentido de ser de consciência para consciência, né? Você é a mensageira dessa comunicação, né? E nem sempre a resposta é aquela que a gente quer, né, Carla? É Exato. Aquela que está ali para a gente receber. Então, e lembrando só para te falar que eu sempre falo, nem tudo é só ciência, é vivência e experiência. A ciência verdadeira é a nossa existência aqui, o dia a dia, as coisas que nem sempre a gente toca, que a gente prova, mas a gente sabe que é real. Então, acreditem, olhem mais para os animais. E eu agradeço mais uma vez pelo convite maravilhoso de vocês, viu? É um prazer. Nós que agradecemos, gratidão, obrigado, muito obrigado por você vir aqui, bater esse papo com a gente. Lembrando, pessoal, que essa live fica salva aqui, tá? Você vai poder rever, ver quantas vezes você quiser, manda para um amigo que tem interesse nesse assunto, está precisando falar sobre isso, tem algum animal, alguma coisa aconteceu, mande aqui as orientações da Carla para ele também, dessa live aqui, fique à vontade para compartilhar com quem você quiser, o material está aqui à disposição sua, tá? Então, Carla, muito obrigado, valeu, tá? Agradecer muito você por estar vindo aqui, ter dedicado esse tempo para a gente, sucesso, né, nas redes sociais, que é difícil, né, a gente já falou aqui, né, é muito difícil, né, mas esse assunto é muito legal, eu tenho certeza
que cada dia mais as pessoas vão falar muito mais sobre esse assunto. Então, obrigado, Carla. Eu que agradeço, gente. Obrigada e sucesso também. Vocês são maravilhosos. Valeu. Agradecer a todo mundo que participou, esteve aqui com a gente, né? Pôde estar ao vivo. Quem vai estar assistindo depois, deixe seu comentário, a gente deixa um coraçãozinho lá para vocês, tá? Fiquem atentos às nossas redes sociais, tudo é @canal Fraternidade. Semana que vem tem mais, cola aí com a gente. Fique atento, domingo a gente divulga a agenda, então fique atento para saber quem são os convidados da semana que vem, tá bom? Valeu, gente! Um bom final de semana para todo mundo e até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Eu, Carla, tchau. Obrigada, gente. Obrigada a você, Carla. Tchau. Tchau.